E se eu te dissesse que um casamento por conveniência pode se transformar na história de amor mais bonita que você já ouviu? Uma jovem humilde e um empresário frio descobriram que o destino tem planos muito maiores do que eles imaginavam. Me conta, de onde você está assistindo? Se você acredita que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais inesperados, se inscreve no canal e deixa seu like que eu vou te mostrar como dois corações encontraram seu lar um no outro. O sol de setembro caía oblíquo sobre as ruas de paralelepípedos de Ouro Preto, iluminando com luz dourada os casarões coloniais, enquanto Sofia Santos fechava a loja de tecidos da família. Seus dedos delgados acariciaram pela última vez a placa de madeira desgastada, que durante 3 gerações havia anunciado Tecidos Santos, a alma do Brasil em cada fio. Seus olhos, da cor de chocolate amargo, umedeceram-se brevemente antes que ela os secasse com determinação. Às vezes as decisões mais difíceis são aquelas que tomamos por amor, não por medo. Sussurrou para si mesma, repetindo as palavras que sua avó lhe havia ensinado antes de morrer. Aos 20 anos, Sofia possuía aquela beleza simples e genuína que se torna invisível para quem busca perfeição em revistas de moda, mas que resulta devastadora para quem sabe enxergar a alma por trás do rosto. Usava um vestido azul simples, que havia costurado ela mesma, e seu cabelo negro, longo até a cintura, estava preso em uma trança adornada com uma pequena gardênia branca, a flor favorita de sua mãe. A 400 quilômetros de distância, em um arranha-céu de vidro e aço que dominava o horizonte de São Paulo, Rafael Mendes contemplava o pôr do sol com expressão indecifrável. Aos 37 anos, era um dos empresários mais poderosos e temidos do país. Seu rosto anguloso, sempre perfeitamente barbeado, raramente mostrava emoção alguma, e seus olhos cinzentos pareciam calcular constantemente lucros e perdas, mesmo nas conversas mais triviais. André Oliveira, seu advogado pessoal, e talvez a única pessoa que poderia ser chamada de seu amigo, observava com inquietação como Rafael assinava mecanicamente o documento sobre sua escrivaninha de jacarandá. Tem certeza absoluta disso, Rafael? Existem outras formas de adquirir a propriedade em Ouro Preto sem... hesitou André. Sem o quê? Rafael levantou o olhar com um sorriso frio. Sem arrancar a última esperança de uma família desesperada, sem me aproveitar da situação, ou ia dizer sem me prender a uma desconhecida por contrato. André guardou silêncio, desconfortável. Rafael levantou-se e aproximou-se da janela panorâmica, que oferecia uma vista da cidade, que se estendia a seus pés, como um tapete de luzes trêmulas sob a névoa vespertina. O mundo dos negócios não é para sentimentais, André. Compaixão é um luxo que não posso me permitir. Se Antônio Santos não pode pagar suas dívidas, alguém deve assumir as consequências. Pelo menos estou dando a ele uma saída honrosa. Casar-se com a filha dele em troca de cancelar suas dívidas não é exatamente o que eu chamaria de honroso, murmurou André. Rafael virou-se bruscamente. Por um instante, algo parecido com dor cruzou seu rosto antes que a máscara de indiferença voltasse ao seu lugar. Será um casamento de conveniência temporário. Ela obterá segurança financeira para sua família. Eu obterei os terrenos que preciso para o projeto em Ouro Preto. Simples, limpo, eficiente. Ninguém sai perdendo. O que Rafael não confessou foi que havia visto Sofia 3 meses antes, durante uma visita discreta a Ouro Preto, para inspecionar os terrenos vizinhos à Loja dos Santos. A havia observado ajudando uma senhora idosa a escolher tecidos, rindo com uma naturalidade que lhe pareceu quase dolorosa de contemplar. Algo em sua simplicidade, na forma como inclinava ligeiramente a cabeça ao escutar, havia despertado nele uma curiosidade que não conseguia explicar. Quando seu investigador particular lhe entregou o relatório completo sobre a família Santos e suas dívidas, Rafael viu a oportunidade perfeita. Um casamento de conveniência. A desculpa ideal para tê-la por perto sem admitir, nem mesmo para si próprio, que algo naquela jovem havia atravessado o gelo que durante anos havia cultivado ao redor de seu coração. Enquanto o sol terminava de se esconder atrás das montanhas de Minas Gerais, 2 almas separadas por muito mais que distância
contemplavam o mesmo céu. Sofia, do terraço de sua modesta casa, tentava imaginar como seria seu futuro esposo, esse homem cujo nome só conhecia pelos documentos que seu pai lhe havia mostrado entre lágrimas. Rafael, da solidão luxuosa de sua cobertura, perguntava-se se havia cometido o maior erro de sua vida ou se, pelo contrário, acabava de tomar a decisão que mudaria tudo. Nenhum dos dois podia imaginar que aquele contrato assinado com tinta preta sobre papel jurídico estava prestes a escrever uma história onde o amor não estava contemplado em nenhuma de suas cláusulas. O edifício corporativo do Grupo Mendes erguia-se como um monolito de vidro refletindo as nuvens que cruzavam o céu de São Paulo. Sofia, com as pernas trêmulas, atravessou o saguão de mármore sentindo-se tão fora de lugar quanto um beija-flor em uma gaiola de ouro. Senhorita Santos. A recepcionista a olhou de cima a baixo com um sorriso educado, mas frio. O Sr. Mendes a espera no 42º andar. O elevador subiu com uma velocidade que revirou seu estômago, ou talvez fosse o medo que lhe provocava essa sensação de vertigem. Havia colocado seu melhor vestido, azul marinho, simples, mas elegante, e usava o colar de pérolas que pertencera à sua mãe. Seu único luxo era o perfume de gardênias que sua avó lhe havia dado em seu último aniversário. Quando as portas do elevador se abriram, uma secretária de aparência severa a conduziu através de um corredor silencioso até uma imponente porta de madeira escura. «Entre», ordenou uma voz masculina do interior, quando a secretária anunciou sua chegada. Sofia respirou fundo e entrou no escritório mais imponente que já havia visto. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista de tirar o fôlego, mas o que capturou sua atenção foi o homem que se levantou de trás da escrivaninha. Rafael Mendes era mais alto do que havia imaginado, com ombros largos, sob um terno impecável que certamente custava mais que todos os móveis de sua casa juntos. Seu cabelo negro, com alguns fios grisalhos nas têmporas, lhe dava um ar de autoridade que intimidava e, ao mesmo tempo, resultava estranhamente atraente. Mas foram seus olhos que a deixaram sem fôlego, cinzentos como aço, penetrantes, calculistas e, surpreendentemente, com um lampejo de algo que parecia quase vulnerabilidade. «Senhorita Santos», disse Rafael, e sua voz profunda pareceu vibrar no ar entre eles. «Por favor, sente-se». Quando estendeu sua mão para cumprimentá-la, Sofia sentiu uma corrente elétrica percorrer sua pele. O aperto de mãos durou 1 segundo a mais do que o estritamente necessário, e ambos se separaram como se tivessem se queimado. «Suponho que seu pai tenha explicado os termos do nosso acordo», continuou Rafael, voltando à sua cadeira e indicando os documentos sobre a mesa. Sofia ergueu o queixo, decidida a não mostrar fraqueza. «Meu pai me explicou que o senhor está disposto a cancelar todas as nossas dívidas e fornecer capital para reabrir a loja em um novo local em troca de que eu me case com o senhor por um período de 1 ano», respondeu com uma calma que estava longe de sentir. «O que ele não me explicou é por quê». Rafael a olhou com genuína surpresa. Esperava lágrimas, talvez indignação, mas não esta tranquila exigência de explicações. «Os negócios são complicados, senhorita Santos. Digamos simplesmente que preciso de uma esposa temporária por questões relacionadas a uma herança familiar e à estrutura das minhas empresas». Era uma mentira, claro. Não precisava de uma esposa para nada, mas não podia confessar que, desde que a vira pela primeira vez, não havia conseguido tirá-la de sua mente. E depois do ano? O que acontecerá comigo? Divórcio discreto, obviamente. A senhora receberá uma generosa compensação econômica que lhe permitirá recomeçar onde desejar. Sofia assentiu lentamente, absorvendo cada palavra. Então, para surpresa de ambos, sorriu. «Sabe, Sr. Mendes, minha avó dizia que a vida é como tecer uma colcha de retalhos. Às vezes, os tecidos mais díspares criam os padrões mais bonitos». Rafael piscou, desconcertado pela analogia. «Isto não é um conto de fadas, senhorita Santos. É um contrato de negócios». «Sei perfeitamente», respondeu ela com uma dignidade que o deixou momentaneamente sem palavras. «Mas mesmo os contratos podem se transformar em algo mais quando as pessoas por trás deles lembram que são humanas, não apenas assinaturas em um papel.
Algo naquela frase atingiu Rafael em um lugar esquecido de seu ser. Fazia tanto tempo que ninguém o tratava como um ser humano, e não como um império econômico que quase havia esquecido como isso se sentia. Quando Sofia pegou a caneta para assinar os documentos, o aroma de gardênias voltou a inundar o espaço entre eles. Rafael fechou os olhos por um instante, permitindo-se o luxo de imaginar, por um segundo fugaz, que aquilo poderia ser mais que um simples acordo comercial. "Bem-vinda ao meu mundo, Sra. Mendes", disse quando ela terminou de assinar, e pela primeira vez em anos seu sorriso foi genuíno. A fazenda Mendes estendia-se majestosa nos arredores de São Paulo, um oásis de pedra centenária, buganvílias transbordantes e jardins meticulosamente cuidados. Para Sofia, que só a havia visto em fotografias durante os apressados preparativos do casamento, a primeira impressão foi avassaladora. "Este será seu quarto, senhora", anunciou Dona Zélia, a governanta, uma mulher mais velha de rosto severo, mas olhos gentis. "O senhor ordenou que fosse preparado especialmente para a senhora." Sofia conteve a respiração ao entrar. O amplo quarto, decorado em tons suaves de azul e prata, parecia saído de um sonho. Uma janela com portas francesas dava para uma pequena varanda privada, de onde se podia ver os jardins, e ao longe, as montanhas como guardiãs eternas. Uma pequena biblioteca ocupava uma das paredes, e sobre a mesinha ao lado da cama, um vaso de cristal continha um buquê fresco de gardênias brancas. "O Sr. Mendes escolheu pessoalmente as gardênias?" perguntou Sofia, acariciando as delicadas pétalas. Dona Zélia a olhou com curiosidade. O senhor nunca havia se interessado por flores até algumas semanas atrás. De repente ordenou que sempre houvesse gardênias frescas neste quarto. É muito estranho, se me permite dizer. Sofia sentiu um formigamento no estômago. Como Rafael poderia saber que as gardênias eram suas flores favoritas? Nunca havia mencionado isso a ele. O som de um automóvel interrompeu seus pensamentos. Da varanda viu Rafael descendo de um elegante BMW preto. Por um instante, ele levantou o olhar e seus olhos se encontraram através da distância. Nenhum dos dois cumprimentou, mas também não desviaram o olhar até que ele entrou na casa. O jantar daquela primeira noite foi uma experiência surreal. Em uma sala de jantar que poderia acomodar 20 pessoas, Sofia e Rafael sentaram-se em extremos opostos de uma longa mesa de jacarandá. O silêncio só era interrompido pelo tilintar dos talheres contra a porcelana fina. "Como está seu quarto?" perguntou finalmente Rafael, mais para quebrar o silêncio do que por genuíno interesse. "É lindo, obrigada. As gardênias foram um detalhe muito gentil." Rafael pareceu momentaneamente desconcertado, como se tivesse sido surpreendido em um ato de fraqueza. "Dona Zélia cuida desses detalhes", mentiu, tomando um gole de vinho tinto para ocultar seu desconforto. "Claro", respondeu Sofia com um pequeno sorriso que indicava que não acreditava nele. "Também devo agradecer pelos livros. Alguém selecionou exatamente meus autores favoritos." Rafael pigarreou, evitando seu olhar. "Como eu disse, este casamento é um acordo de negócios. Mas não há razão para que seja desagradável. Quero que se sinta confortável durante sua estadia aqui." "Minha estadia?" "Fala como se eu fosse uma hóspede em um hotel, não sua esposa." "Uma esposa temporária, Sra. Mendes. Não confundamos os termos do contrato." Sofia deixou os talheres sobre o prato com mais força do que o necessário. "Tem razão. Não esquecerei meu lugar nesta transação." Levantou-se com dignidade, o guardanapo de linho deslizando até o chão. "Se me dá licença, foi um dia muito longo. Vou me retirar para meu quarto." Rafael pôs-se de pé automaticamente quando ela se levantou, um gesto de cortesia instintivo que contrastava com a frieza de suas palavras. "Sofia", chamou-a quando ela estava prestes a sair. Era a primeira vez que usava seu nome de batismo e soou estranhamente íntimo em seus lábios. Não pretendia ofendê-la. Ela se virou e, por um instante, a máscara de compostura rachou, revelando a dor e a confusão por baixo. "Eu sei, Rafael. Esse é o problema. Nem sequer tenta me ferir. Simplesmente não se importa o suficiente para considerar que posso sentir algo." Com essas palavras, saiu da sala de jantar, deixando Rafael sozinho com seu vinho, seus pensamentos,
e a incômoda sensação de que, pela primeira vez em muitos anos, alguém havia visto através da armadura que com tanto cuidado havia construído ao redor de seu coração. Naquela noite, enquanto Sofia chorava silenciosamente em seu quarto, Rafael permanecia em seu escritório, contemplando a fotografia de seus pais, mortos em um acidente quando ele tinha 12 anos, e perguntando-se em que momento havia decidido que era mais seguro não sentir nada do que arriscar-se a perder tudo novamente. Na manhã seguinte ao casamento, Rafael acordou antes do amanhecer, algo incomum para ele. Havia dormido mal, perseguido por sonhos em que Sofia o olhava com aqueles olhos castanhos cheios de decepção. Sentou-se em sua escrivaninha com uma xícara de café preto e, em um impulso que não pôde explicar, começou a escrever. Querida Sofia, as palavras nunca foram meu forte. Os números, os contratos, as estratégias, esse é meu território seguro. Mas depois do nosso encontro ontem, sinto a necessidade de explicar algumas coisas que não pude dizer pessoalmente. Este casamento começou como uma estratégia de negócios, é verdade, mas há algo que você deve saber. A vi pela primeira vez há 3 meses, em sua loja em Ouro Preto. Você ajudava uma senhora idosa a escolher tecidos para o vestido de sua neta. A paciência e gentileza com que a tratava me deixaram impressionado. Não sei exatamente o que sinto, nem por que ajo de maneira tão distante, quando o que realmente desejo é conhecê-la melhor. Talvez anos de solidão autoimposta tenham atrofiado minha capacidade para a conexão humana. Só lhe peço paciência. E talvez com o tempo possamos descobrir se este contrato pode se transformar em algo mais significativo para ambos. Rafael. Releu a carta, envergonhado pela vulnerabilidade que mostrava. Esteve prestes a rasgá-la várias vezes, mas finalmente a deixou sobre sua escrivaninha, enquanto tomava banho e se vestia para o dia. Quando voltou ao escritório, a janela estava aberta. Certamente alguma empregada doméstica havia entrado para limpar. E a carta havia desaparecido. Procurou por toda parte, mas era evidente que o vento a havia levado. Uma parte dele sentiu-se aliviada, a outra inexplicavelmente decepcionada. Sofia, enquanto isso, havia acordado com uma determinação renovada. Se ia viver 1 ano naquele lugar, não seria como uma prisioneira em uma gaiola dourada. Depois de tomar café da manhã sozinha no terraço, decidiu explorar os jardins da fazenda. O jardim era um labirinto de caminhos serpenteantes, fontes antigas e cantos secretos. Descobriu uma pequena estufa vitoriana, um lago com carpas e, finalmente, escondido atrás de uma cerca de buganvílias, um íntimo jardim de gardênias. Sentou-se em um banco de pedra, fechando os olhos para desfrutar do perfume que lhe lembrava sua infância. Vejo que encontrou o jardim secreto, disse uma voz atrás dela. Sofia sobressaltou-se. Rafael estava a poucos metros, vestido com roupa casual, algo que não havia imaginado possível, e segurando um livro na mão. Não sabia que existia este cantinho, respondeu ela, levantando-se. É lindo. Era o lugar favorito da minha mãe, explicou ele, aproximando-se com certa cautela, como se temesse espantá-la. Ninguém exceto os jardineiros vem aqui normalmente. Sinto muito. Não pretendia intrometer-me em um espaço privado. Não se desculpe, disse ele, e pela primeira vez seu sorriso parecia genuíno. Fico feliz que o tenha encontrado. Um silêncio incômodo instalou-se entre eles. Rafael parecia querer dizer algo mais, mas finalmente apenas fez um gesto em direção à casa. Tenho uma reunião em meia hora. Sinta-se à vontade para explorar onde desejar. Esta é sua casa agora, ainda que temporariamente. Sofia assentiu, notando como ele havia suavizado a referência à natureza temporária de seu acordo. Obrigada. Talvez explore a biblioteca que vi no vestíbulo. Você vai gostar. Tem uma seção impressionante de literatura brasileira. Seus olhares se encontraram por um instante e algo indefinível passou entre eles. Não era atração, não ainda, mas talvez o primeiro lampejo de reconhecimento. A possibilidade de que, sob as circunstâncias artificiais de sua união, existissem 2 pessoas que poderiam, em outro mundo, ter se escolhido mutuamente. Antes de partir, Rafael pareceu lembrar-se de algo. A propósito,
Escrevi algo para você esta manhã, mas parece que se extraviou. Se encontrar um papel em minha escrivaninha ou no jardim, era para você. Com essas palavras enigmáticas, afastou-se pelo caminho, deixando Sofia com a curiosidade acesa e a primeira sensação de que talvez houvesse mais em Rafael Mendes do que sua fria fachada permitia ver. O que nenhum dos dois sabia era que a carta havia voado até um canto do jardim, onde Dona Zélia a encontraria horas depois. A mulher, ao ler as primeiras linhas e reconhecer a letra de seu patrão, decidiu que o melhor seria devolvê-la diretamente a ele. Guardou-a em seu avental, mas com as ocupações do dia, esqueceu-a completamente. Naquela noite, enquanto jantavam novamente em extremos opostos da mesa, Rafael observava Sofia disfarçadamente, perguntando-se se ela teria encontrado a carta e optado por ignorá-la ou se realmente havia se perdido. E Sofia, por sua vez, perguntava-se o que teria escrito aquele homem enigmático que parecia lutar constantemente contra seus próprios impulsos. A carta permaneceria no bolso do avental de Dona Zélia durante semanas, esquecida entre as dobras do tecido, como uma promessa não cumprida do que poderia ter sido se o destino não tivesse intervindo. Um mês depois do casamento, a rotina havia se estabelecido na fazenda Mendes. Sofia e Rafael orbitavam um ao redor do outro, como planetas solitários, compartilhando ocasionalmente os jantares, mas mantendo uma cuidadosa distância. Ela havia encontrado consolo na imensa biblioteca e em longos passeios pelos jardins. Ele continuava com seu frenético ritmo de trabalho, chegando tarde quase todas as noites. Mas naquela noite de outubro, uma tempestade elétrica de proporções épicas castigava São Paulo. Sofia observava da janela de seu quarto como os relâmpagos iluminavam o céu com dedos incandescentes, contando os segundos até o estrondo do trovão que seguia. A chuva caía em cortinas densas e o vento açoitava os ramos das árvores centenárias que rodeavam a propriedade. De repente, toda a fazenda ficou às escuras. Sofia procurou às cegas as velas que guardava em sua mesinha de cabeceira, um costume que havia trazido de seu lar em Ouro Preto, onde os cortes de energia eram frequentes. Com uma pequena chama iluminando seu caminho, saiu para o corredor. Dona Zélia, chamou, mas apenas o eco de sua voz lhe respondeu. A imensa casa, normalmente tão cheia de vida durante o dia com o pessoal de serviço, estava inquietantemente silenciosa. Lembrou-se então que era domingo, e a maioria do pessoal tinha o dia de folga. Apenas o segurança permaneceria em seu posto na entrada principal, longe da casa. Um trovão particularmente violento a fez sobressaltar-se e a vela quase caiu de suas mãos. Decidiu descer à biblioteca em busca de mais velas ou uma lanterna de emergência. Enquanto descia a majestosa escada principal, iluminada intermitentemente pelos relâmpagos que se filtravam pelas janelas, ouviu um ruído que a deixou paralisada. A porta principal abrindo-se. — Quem está aí? Perguntou, com a voz mais firme que pôde reunir. — Sofia. A voz de Rafael surgiu da escuridão, seguida por sua silhueta recortada contra um relâmpago. — O que está fazendo no escuro? — Procurava velas ou lanternas, respondeu ela, inexplicavelmente aliviada por ser ele. Não sabia que chegaria tão cedo. A tempestade paralisou a cidade. Tive que cancelar minha última reunião. Rafael estava encharcado, seu sempre impecável terno convertido em uma segunda pele escura e gotejante. Seu cabelo, habitualmente perfeitamente penteado, caía em mechas desordenadas sobre sua testa, dando-lhe um aspecto surpreendentemente vulnerável. — Você está ensopado até os ossos, observou Sofia. — Deveria trocar-se antes que fique doente. — Está preocupada comigo? Perguntou ele com um tom que tentava ser zombeteiro, mas soou simplesmente surpreso. — Contrariamente ao que possa pensar, não gosto de ver ninguém sofrendo, nem mesmo um empresário impiedoso, respondeu ela com um pequeno sorriso que suavizava suas palavras. Rafael riu, um som tão inesperado que Sofia quase deixou cair a vela novamente. — Justo quando penso que te decifrei, você me surpreende, disse ele sacudindo a cabeça. — Vamos à biblioteca. Há uma lareira e, se me lembro bem, velas na escrivaninha. Caminharam juntos pelo corredor escuro. A pequena chama da vela,
criando um íntimo círculo de luz ao redor deles. Na biblioteca, Rafael acendeu a lareira com a perícia de quem realizou essa tarefa muitas vezes, enquanto Sofia encontrava mais velas nas gavetas da escrivaninha. Logo, o ambiente estava iluminado por um cálido resplendor dourado. As sombras dançavam nas paredes cobertas de livros, e o fogo crepitava suavemente, criando uma atmosfera quase mágica. Você deveria trocar de roupa, insistiu Sofia. Todas as minhas roupas estão lá em cima, e não quero arriscar quebrar o pescoço nessas escadas escuras, respondeu ele, tirando o paletó e a gravata. O fogo me secará eventualmente. Sentou-se em uma das poltronas de couro junto à lareira, e pela primeira vez, desde que o conhecera, Sofia viu Rafael Mendes completamente relaxado, sem a tensão constante que parecia alimentar sua existência diária. Há uma manta naquele armário, indicou ele quando a viu esfregar os braços por causa do frio. Eu a usava quando ficava lendo até tarde. Sofia encontrou a manta, macio cachemire em um tom azul profundo, e para sua surpresa, Rafael moveu-se, abrindo espaço para ela na ampla poltrona. Após um momento de dúvida, sentou-se a seu lado, cobrindo-se com a manta que ele estendeu para incluí-la. O que estava lendo ultimamente? Perguntou ele, indicando com o queixo o livro que descansava na mesinha auxiliar junto à poltrona. Machado de Assis, Dom Casmurro, respondeu ela. É minha terceira vez lendo-o. Rafael a olhou com genuína surpresa. Você leu Machado? É um dos meus autores favoritos. O primeiro livro que me fez compreender verdadeiramente a alma brasileira, disse Sofia, seus olhos brilhando com entusiasmo. Essa dualidade constante entre o que mostramos e o que ocultamos, entre o que somos e o que pretendemos ser. Como máscaras que usamos tão constantemente que acabamos esquecendo nossos verdadeiros rostos, acrescentou Rafael suavemente. E por um instante, seu olhar tornou-se distante, quase triste. Exatamente, assentiu Sofia, surpresa pela profundidade de sua observação. Embora eu acredite que sempre há um momento, uma pessoa ou uma circunstância que nos obriga a lembrar quem realmente somos. E quem é você realmente, Sofia Santos de Mendes? Perguntou ele, com uma intensidade repentina que a deixou sem fôlego. Ainda estou descobrindo, respondeu com honestidade. A única coisa que sei com certeza é que sou mais que a filha de um comerciante endividado ou a esposa temporária de um magnata. Seus olhares se encontraram à luz vacilante do fogo, e pela primeira vez não havia máscaras entre eles. Apenas duas pessoas, reconhecendo-se mutuamente como algo mais que os papéis que haviam concordado em interpretar. Eu gostaria de conhecer essa Sofia, disse Rafael, tão suavemente que ela quase não o ouviu. A eletricidade voltou tão repentinamente como havia ido, inundando o ambiente com uma luz artificial que rompeu o encanto do momento. Rafael levantou-se, recuperando instantaneamente sua postura habitual de controle. Deveria trocar-me, disse, sua voz novamente formal. Boa noite, Sofia. Mas antes de sair, deteve-se na porta e voltou-se para ela. Obrigado pela companhia, foi inesperadamente agradável. Quando ficou sozinha, Sofia permaneceu por muito tempo diante do fogo, a manta ainda sobre seus ombros, perguntando-se o que acabara de acontecer e por que seu coração batia com tanta força. Algo havia mudado entre eles naquela noite, tão sutil quanto uma mudança na direção do vento, mas com o potencial de alterar completamente o curso de sua jornada compartilhada. Lá fora, a tempestade começava a amainar, mas outra muito mais poderosa acabava de começar em seus corações. Rafael, querido, você perdeu peso. São Paulo está te consumindo. A voz, melosa e cultivada como um vinho caro, atravessou o restaurante fazendo Rafael levantar o olhar de seus documentos. Gabriela Almeida avançava em direção à sua mesa como uma pantera, elegante, perigosa e consciente do efeito que causava em todos os presentes. Alta, com um corpo esculpido pelos melhores personal trainers, cabelo negro cortado em uma sofisticada melena que emoldurava um rosto de feições aristocráticas, Gabriela representava tudo o que a alta sociedade paulistana valorizava em uma mulher. Havia sido sua noiva durante 2 anos, até que Rafael descobriu que o enganava com um político casado.
A ruptura havia sido discreta, mas definitiva. Ou isso ele havia acreditado. Gabriela, cumprimentou Rafael com frieza, sem se levantar. Não sabia que tinha voltado da Europa. Cheguei há uma semana, respondeu ela, sentando-se sem esperar convite. Paris é maravilhosa, mas sentia saudades do Brasil. E de você, é claro. Seus olhos, da cor do uísque envelhecido, o estudaram com uma mistura de diversão e cálculo. Tenho ouvido rumores fascinantes, continuou, inclinando-se em sua direção. É verdade que você se casou? Você, o eterno solteiro? Rafael manteve seu rosto impassível. Os rumores por uma vez são verdadeiros. E quem é a sortuda que conseguiu o que eu não pude? O sorriso de Gabriela não alcançava seus olhos. Seu nome é Sofia Santos, agora Sofia Mendes. Santos? Não me soa familiar. De que família ela é? A pergunta, aparentemente inocente, estava carregada de significado. Em seu círculo social, a primeira pergunta sempre era sobre a procedência familiar. Uma família respeitável de Ouro Preto, respondeu Rafael secamente. Ah, Ouro Preto! Gabriela riu como se ele tivesse dito algo hilário. Que pitoresco! E onde a conheceu? Não me lembro de tê-lo visto frequentando círculos tão provincianos. Rafael sentiu uma pontada de irritação que o surpreendeu por sua intensidade. Nunca antes havia sentido a necessidade de defender alguém, mas ouvir Gabriela falar nesse tom condescendente sobre Sofia lhe parecia intolerável. A conheci através de conexões de negócios, respondeu com voz controlada. E agradeceria que não falasse de minha esposa nesse tom. Sua esposa? Gabriela soltou uma gargalhada. Rafael, querido, todos sabemos que esse casamento é apenas negócios. Ricardo Mendoza me contou tudo sobre o acordo com a família Santos para adquirir aqueles terrenos em Ouro Preto. Muito astuto, devo admitir. Rafael sentiu que seu sangue gelava. Ricardo Mendoza era um de seus advogados, e a única explicação para que Gabriela soubesse os detalhes era que alguém em seu círculo próximo estava vazando informações confidenciais. Não sei do que você está falando, disse, mantendo-se firme. Não precisa fingir comigo. Gabriela inclinou-se ainda mais, seu perfume caro invadindo o espaço entre eles. Esse casamento é apenas um contrato temporário, não é? O que significa que logo você estará livre novamente. Colocou sua mão perfeitamente manicurada sobre a dele. Cometi erros, Rafael. Amadureci. E continuo sendo a mulher adequada para você. Alguém do seu nível, que compreende seu mundo. Rafael retirou sua mão como se o contato o queimasse. Meu casamento não é da sua conta, Gabriela, e agradeceria que respeitasse isso. Ela o olhou com incredulidade, que rapidamente se transformou em algo mais calculista. Não me diga que realmente sente algo por essa menina do interior. Ah, Rafael, você sempre teve fraqueza por casos de caridade, mas isso é ridículo. Sugiro que cuide suas palavras. A voz de Rafael havia adquirido um fio perigoso. Sofia é minha esposa e merece respeito. Agora, se me dá licença, tenho uma reunião importante. Levantou-se, deixando notas suficientes para cobrir sua conta, e partiu sem olhar para trás. Mas as palavras de Gabriela continuavam ecoando em sua mente, junto com a perturbadora revelação de que alguém próximo a ele estava traindo sua confiança. O que ele não sabia era que Sofia havia decidido surpreendê-lo para almoçarem juntos naquele dia, seguindo o conselho de Dona Zélia, que lhe havia sugerido que o caminho para o coração de um homem passa por compartilhar mais que apenas o jantar. Ela havia chegado ao restaurante justo a tempo de ver a elegante mulher sentar-se à mesa de Rafael, inclinando-se em sua direção com evidente intimidade. Não precisava ouvir a conversa para entender o que via. A beleza sofisticada da mulher, a familiaridade com que tocava a mão de Rafael, o desconforto evidente dele. Sentindo uma opressão no peito que não quis identificar como ciúmes, Sofia deu meia volta e saiu do restaurante antes de ser vista. Naquela noite, quando Rafael chegou em casa mais cedo do que o habitual, encontrou Sofia no jardim de gardênias, cortando flores murchas com uma pequena tesoura de jardinagem. — Boa noite! Cumprimentou ele, detendo-se a alguns metros de distância. Não sabia que gostava de jardinagem.
Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, respondeu ela sem olhá-lo, sua voz estranhamente distante. Assim como há muitas coisas que eu não sei sobre você. Rafael franziu a testa, percebendo a tensão em sua voz. Aconteceu alguma coisa? Sofia finalmente virou-se para ele, e a tristeza em seus olhos o atingiu como um soco físico. Quem era ela, Rafael? A mulher do restaurante. Ele sentiu que lhe faltava o ar. Sofia os havia visto? Quanto havia escutado? Uma ex-relação, respondeu com honestidade. Gabriela Almeida. Estivemos noivos há algum tempo. Ela é muito bonita, disse Sofia, voltando para suas flores. Elegante, sofisticada, perfeita para o seu mundo. E completamente vazia por dentro, acrescentou ele, aproximando-se um passo. Sofia, o que você viu? Não preciso de explicações, interrompeu-o ela. Nosso casamento é um contrato, lembra? Você não precisa prestar contas a mim. Suas palavras eram exatamente as que ele havia usado tantas vezes, mas ouvi-las de seus lábios lhe causou uma dor inexplicável. Não é o que você está pensando, insistiu, surpreendendo-se a si mesmo pela necessidade de esclarecer. Gabriela apareceu sem convite. Ela não significa nada para mim. Sofia deixou as tesouras sobre um banco de pedra e olhou-o diretamente. E eu? O que significo para você, Rafael? Apenas um contrato? Uma transação comercial bem-sucedida? A pergunta ficou suspensa entre eles como um cristal prestes a quebrar-se. Rafael abriu a boca para responder, mas as palavras se recusaram a sair. O que poderia dizer-lhe? Que levava semanas lutando contra o crescente desejo de conhecê-la melhor, que a noite da tempestade havia mudado algo fundamental nele, que a ideia de que seu casamento fosse apenas temporário começava a parecer-lhe insuportável. Seu silêncio foi resposta suficiente para Sofia, que assentiu lentamente, como confirmando algo que já sabia. Foi o que pensei, disse suavemente. Boa noite, Rafael. Passou por ele, deixando para trás o aroma de gardênias e de oportunidades perdidas. Rafael permaneceu no jardim muito tempo depois que ela partiu, contemplando como os fantasmas do passado ameaçavam destruir a frágil possibilidade de um futuro que apenas começava a vislumbrar. Rio de Janeiro? Você quer que eu te acompanhe ao Rio de Janeiro? Sofia olhava para Rafael como se ele tivesse proposto uma viagem à Lua. Haviam-se passado 2 semanas desde o incidente com Gabriela, e embora compartilhassem os jantares com maior regularidade, uma sutil tensão persistia entre eles. É uma viagem de negócios, explicou Rafael, tentando soar casual enquanto tomava seu café. 3 dias para finalizar um acordo com investidores cariocas. Pensei que você poderia gostar de conhecer a cidade. O que ele não mencionou foi que a ideia de separar-se dela, mesmo por um breve período, parecia-lhe estranhamente perturbadora, nem que havia reorganizado toda a sua agenda para converter o que originalmente era uma viagem de 1 dia em uma estadia de 3. É apropriado? Perguntou Sofia com cautela. Quero dizer, para nosso acordo. Você é minha esposa perante o mundo, respondeu ele. Seria mais estranho que não me acompanhasse ocasionalmente. Sofia guardou silêncio, considerando a proposta. Nunca havia saído de Minas Gerais, e o Rio era uma cidade que sempre havia sonhado conhecer, com suas praias, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Tudo bem, disse finalmente. Irei com você. O sorriso que iluminou o rosto habitualmente sério de Rafael a pegou de surpresa. Era genuíno, quase juvenil, transformando completamente suas feições. Excelente. Partimos depois de amanhã. Pedirei a Zélia que a ajude com a bagagem. 3 dias depois, Sofia contemplava fascinada a paisagem do Rio de Janeiro da janela do táxi que os levava do aeroporto ao hotel. O Pão de Açúcar erguia-se majestoso, suas formas arredondadas recortando-se contra o céu azul do litoral brasileiro. Rafael, sentado a seu lado, observava seu rosto iluminado pela emoção, encontrando mais prazer nessa visão do que na cidade que tão bem conhecia. O hotel, um antigo palacete reconvertido em estabelecimento de luxo em Copacabana, os recebeu com uma elegância discreta. Para a surpresa de Sofia, Rafael havia reservado uma suíte com 2 dormitórios.
Pensei que estaria mais confortável assim, explicou ele, interpretando corretamente sua expressão de surpresa. Obrigada, respondeu ela, genuinamente agradecida pela consideração. Naquela tarde, enquanto Rafael assistia à sua primeira reunião, Sofia explorou a orla de Copacabana, deixando-se seduzir pelo burburinho, as cores e os aromas da cidade. Comprou uma pequena aquarela de um artista de rua, provou um açaí em uma lanchonete e perdeu-se deliberadamente nas ruelas de Santa Teresa, onde cada esquina estreita parecia contar uma história de séculos. Quando voltou ao hotel, encontrou um bilhete de Rafael informando que a esperava para jantar às 8 no restaurante do hotel. Tomou banho e, após duvidar brevemente, colocou o único vestido elegante que havia trazido, um design cor esmeralda que havia confeccionado ela mesma, inspirando-se em um modelo que vira em uma revista. Ao entrar no restaurante, viu-o imediatamente. Rafael, em um terno escuro que destacava a largura de seus ombros, levantou-se ao vê-la e, por um instante, pareceu ficar sem palavras. Você está linda, disse finalmente, quando ela chegou à mesa. Obrigada, respondeu Sofia, corando ligeiramente. Você também está muito bem. O jantar transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente relaxada. Rafael perguntou sobre seu dia, ouvindo com genuíno interesse suas impressões do Rio. Ela, por sua vez, interessou-se por sua reunião, e ele se viu explicando detalhes de seus negócios que normalmente não compartilhava com ninguém. Você desenhou esse vestido? Perguntou ele de repente, surpreendendo-a. Como você soube? Tem algo único, como você. O elogio inesperado e aparentemente sincero deixou-a momentaneamente sem palavras. Em outra vida, teria sido estilista, confessou ela. Cresci entre tecidos e moldes na loja de meu pai. Por que não tenta agora? Perguntou Rafael. Você tem talento. Sofia o olhou, tentando determinar se zombava dela, mas só encontrou sinceridade em seus olhos. Talvez algum dia, respondeu, sem querer lembrá-lo de que em menos de um ano seus caminhos se separariam. Depois do jantar, em um impulso, Rafael propôs dar um passeio noturno pela praia de Ipanema. Caminharam descalços pela areia, ela com os sapatos na mão e o vestido recolhido para que não se molhasse com as ondas que ocasionalmente lambiam a orla. Minha mãe amava o mar, comentou Rafael, rompendo um confortável silêncio. Dizia que era a única coisa suficientemente grande para conter todos os sonhos de uma pessoa. Você sente muita falta dela? Perguntou Sofia suavemente. Todos os dias, admitiu ele. Perdi meus pais quando tinha 12 anos. Acidente de carro. Sinto muito, disse ela instintivamente pegando sua mão. Rafael olhou para seus dedos entrelaçados, surpreso com o quão natural se sentia, pelo calor que subia por seu braço a partir desse simples ponto de contato. Meu avô me criou depois disso, continuou sem soltar sua mão. Me ensinou tudo sobre os negócios, mas também me ensinou que mostrar emoções era uma fraqueza, que para ter sucesso devia ser implacável. E você teve sucesso, observou Sofia. Sim, mas às vezes me pergunto a que preço. Detiveram-se e Rafael virou-se para olhá-la. A lua cheia refletia-se no mar, prateando a cena, convertendo Sofia em uma visão etérea com seu vestido verde ondulando na brisa marinha. Sabe o que é mais estranho? Disse ele, sua voz apenas audível sobre o rumor das ondas. Que desde que você chegou à minha vida, comecei a questionar tudo o que acreditava saber sobre mim mesmo. Sofia conteve a respiração, sentindo que estavam à beira de algo transcendental. Rafael deu um passo em sua direção e, por um momento, ela acreditou que ia beijá-la. Mas então um grupo de jovens barulhentos passou correndo junto a eles em direção à água, quebrando o encanto do momento. Rafael recuou soltando sua mão, e o instante de vulnerabilidade passou, embora algo tivesse mudado irreversivelmente entre eles. Deveríamos voltar, disse ele. Amanhã tenho reuniões cedo. Naquela noite, em quartos separados, mas com apenas uma porta entre eles, nenhum dos dois conseguiu dormir. Conscientes da crescente atração que já não podiam negar e do inevitável final que seu contrato matrimonial ditava. Os 2 dias restantes no Rio passaram como um sonho febril. Enquanto Rafael assistia às suas reuniões, Sofia explorava a cidade, descobrindo seus segredos. À tarde, ele se juntava a ela, e juntos
visitaram o Cristo Redentor, perderam-se no Jardim Botânico e contemplaram boquiabertos o interior do Teatro Municipal, onde a luz atravessava os vitrais, criando um caleidoscópio de cores sobre o mármore. Em seu último dia, Rafael surpreendeu Sofia com um passeio de barco pela Baía de Guanabara ao entardecer. Enquanto contemplavam como o sol afundava no horizonte, tingindo o céu e o mar de ouro e púrpura, ele pegou sua mão novamente, desta vez com deliberada intenção. Sofia, começou sua voz estranhamente insegura. Estes dias foram... Eu sei, interrompeu ela, apertando sua mão. Para mim também. Não precisavam de mais palavras. Ambos entendiam que algo fundamental havia mudado entre eles, algo que nem os contratos nem os acordos de negócios podiam conter ou definir. Quando o barco retornou ao porto, e a noite havia caído completamente sobre o rio, caminharam de volta ao hotel em silêncio, suas mãos ainda entrelaçadas, cada um perdido em pensamentos sobre um futuro que repentinamente parecia tanto mais complicado quanto infinitamente mais promissor. O salão dourado do Clube Paulistano resplandecia sob a luz de dezenas de candelabros de cristal. A elite de São Paulo encontrava-se reunida para o baile anual de beneficência, um evento onde a caridade era frequentemente apenas uma desculpa para exibir joias, forjar alianças de negócios e, sobretudo, reafirmar as hierarquias sociais cuidadosamente estabelecidas ao longo de gerações. Para Sofia, que entrava de braço dado com Rafael, era a primeira apresentação oficial como sua esposa perante a alta sociedade. O retorno do Rio 3 semanas atrás havia marcado uma sutil mas inegável mudança em seu relacionamento. Compartilhavam cafés da manhã e jantares, conversavam sobre livros e arte, e, ocasionalmente, suas mãos se encontravam brevemente, como se testassem os limites desta nova intimidade. Contudo, nenhum dos dois havia dado voz aos sentimentos crescentes entre eles, como se nomeá-los pudesse romper o delicado equilíbrio que haviam encontrado. «Respire», murmurou Rafael enquanto avançavam pelo salão. «São apenas pessoas com mais dinheiro que senso comum». Sofia sorriu agradecida pela tentativa de aliviar seu nervosismo. Havia escolhido para a ocasião um vestido azul meia-noite que encontrara em seu armário naquela manhã, com um bilhete que simplesmente dizia: «Para esta noite, R». O design era elegante, mas não ostentoso, perfeito para alguém que queria se encaixar sem chamar excessivamente a atenção. «Rafael, querido, finalmente conhecemos sua misteriosa esposa. Uma mulher de uns 60 anos adornada como uma árvore de Natal e com um rosto esticado por múltiplas cirurgias plásticas, aproximou-se deles com a confiança de quem nunca foi rejeitada socialmente. Lúcia, apresento-lhe Sofia», disse Rafael com cortesia forçada. «Sofia Lúcia Monteiro, velha amiga da minha família». «Um prazer», respondeu Sofia com um sorriso educado. Lúcia a estudou como quem examina uma joia em busca de imperfeições. «Ouro preto, não é? Que pitoresco. Diga-me, querida, conhecia Rafael antes do acordo?» A pergunta, pronunciada com falsa inocência, fez Sofia sentir como se tivessem jogado água gelada nela. Quantas pessoas sabiam sobre a natureza de seu casamento? «Nos conhecemos através de circunstâncias relacionadas a negócios», respondeu com calma. «Mas o destino tem formas misteriosas de unir as pessoas, não acha?» Rafael a olhou com uma mistura de surpresa e admiração por sua elegante resposta. «Claro, querida, claro», concedeu Lúcia, claramente decepcionada por não ter conseguido perturbá-la. Embora o destino costume favorecer aqueles que têm a ascendência adequada. Antes que Sofia pudesse responder, outra voz interrompeu. «Rafael! Que surpresa vê-lo em sociedade novamente!» Gabriela Almeida aproximava-se, resplandecente em um vestido vermelho que parecia pintado sobre seu corpo. Sem qualquer cerimônia, beijou Rafael em ambas as faces, antes de voltar-se para Sofia com um sorriso predatório. «Você deve ser a esposa, Sofia, certo? Rafael e eu somos velhos amigos, muito, muito íntimos. Ex-noivos, pelo que entendi», corrigiu Sofia com doçura. «Encantada em conhecê-la, Gabriela. Rafael me falou sobre você». A expressão de Gabriela congelou momentaneamente, antes de recuperar seu sorriso artificial. «Todas as famílias importantes de São Paulo estão aqui esta noite»,
continuou, ignorando a correção. Você deve se sentir sobrecarregada. Tantos sobrenomes históricos, tanta tradição. Rafael começou a intervir, mas Sofia apertou suavemente seu braço, indicando que podia lidar com a situação. A verdadeira tradição brasileira não se mede em sobrenomes, mas em valores, respondeu com um sorriso sereno. Minha avó costumava dizer que a nobreza não se herda com o sangue, mas se conquista com as ações. Lúcia e Gabriela trocaram olhares de surpresa, claramente desconcertadas pela compostura desta jovem, que esperavam poder intimidar facilmente. Se nos dão licença, senhoras, interveio Rafael. Preciso apresentar minha esposa a alguns sócios comerciais. Enquanto se afastavam, Rafael inclinou-se para ela. Isso foi impressionante. Poucos sobrevivem a um ataque combinado de Lúcia e Gabriela. Cresci em uma loja de tecidos, lembra? Aprendi a lidar com clientes difíceis desde criança, respondeu Sofia com um sorriso que não chegava aos seus olhos. À medida que a noite avançava, Sofia foi apresentada a um desfile interminável de personalidades da elite paulistana. Apesar de seus esforços para manter a compostura, cada nova apresentação vinha carregada de olhares avaliadores e perguntas sutilmente insultuosas, disfarçadas de cortesia. Santos? Não me lembro desse sobrenome entre as famílias fundadoras de São Paulo. Que refrescante ver alguém tão natural nesses eventos. Deve ser fascinante para você entrar em nosso círculo, querida. Como um conto de fadas moderno, não? Cada comentário era um pequeno corte, e embora Sofia respondesse com dignidade, o acúmulo de feridas começava a afetar sua resistência. Rafael, preso em conversas de negócios, nem sempre estava a seu lado para defendê-la. Durante um momento em que se encontrou sozinha junto à mesa de bebidas, Sofia ouviu acidentalmente uma conversa entre duas mulheres parcialmente ocultas por um arranjo floral. Coitado do Rafael, sempre com esse complexo de salvador. Primeiro os orfanatos, agora casando-se com uma ninguém de Ouro Preto. Dizem que é apenas temporário, um acordo de negócios. Ricardo Mendoza comentou com meu marido que tudo está estipulado em um contrato. 1 ano de casamento e depois divórcio discreto. 1 ano? Eu dou 6 meses antes que a substitua por alguém da nossa classe. Uma Mendes não pode misturar-se permanentemente com gente sem linhagem. Sofia sentiu que lhe faltava ar. As vozes, as luzes, os olhares, tudo parecia fechar-se sobre ela como uma gaiola de cristal. Com o coração martelando em seu peito, escapuliu para um terraço lateral, necessitando desesperadamente fugir daquele ambiente sufocante. O ar fresco da noite a recebeu como um bálsamo. Apoiou-se na balaustrada de pedra, respirando profundamente, lutando contra as lágrimas que ameaçavam arruinar sua cuidadosa maquiagem. Você não deveria estar aqui sozinha. Está frio. A voz de Rafael a sobressaltou. Não o havia ouvido se aproximar. Precisava de ar, respondeu ela, sem virar-se. Estava procurando por você, disse ele, colocando seu paletó sobre os ombros de Sofia. Quando não a vi, fiquei preocupado. Por que não me disse que todos sabem sobre nosso acordo? Perguntou ela abruptamente, enfrentando-o. Que todo mundo fala de nosso contrato, do divórcio programado, de como sou apenas uma aquisição temporária para você. Rafael empalideceu. Quem lhe disse isso? Ninguém precisou me dizer diretamente. Eu ouvi. Percebi em cada olhar, em cada pergunta velada. Sou o projeto de caridade do grande Rafael Mendes, a garota do interior que teve a sorte de ser resgatada temporariamente. Sofia, não é assim. Não? Interrompeu-o. Vai negar que existe um contrato com data de validade? Que este casamento tem uma cláusula de término programado? Não, mas as coisas mudaram desde... Desde quê? Desde o Rio. Desde que descobriu que a menina do interior pode comportar-se decentemente em público? Ou talvez desde que percebeu que posso ser uma distração conveniente até que encontre alguém da sua classe? As palavras saíam como uma torrente, alimentadas pela dor acumulada de toda a noite. Você sabe que não é assim, disse Rafael, sua voz estranhamente vulnerável. O que está acontecendo entre nós é real, Sofia. E o que está acontecendo exatamente, Rafael? Porque nem você mesmo parece saber. Um dia me trata como uma sócia em um acordo comercial.
No dia seguinte me olha como se eu fosse algo precioso. Me leva ao rio, segura minha mão sob as estrelas, mas nunca diz o que realmente sente. Rafael deu um passo em sua direção, mas Sofia recuou. Preciso sair daqui, disse tirando seu paletó e devolvendo-o. Voltarei sozinha para casa. Sofia, por favor. Não esta noite, Rafael. Esta noite preciso ficar longe de tudo isso. De você e deles, desta farsa em que me transformei. Com essas palavras, deslizou de volta ao salão e dali para a saída, deixando Rafael sozinho no terraço, contemplando como o abismo entre seus mundos, que acreditara estar fechando, parecia ter se alargado irreparavelmente em uma única noite. Os dias seguintes ao desastre do baile transcorreram em um silêncio doloroso. Sofia e Rafael compartilhavam espaços, mas não palavras, coexistindo como fantasmas na imensa fazenda. Ela passava horas no jardim ou na biblioteca. Ele se submergia no trabalho, chegando tarde e saindo cedo, como nos primeiros dias de seu casamento. Dona Zélia observava a situação com crescente preocupação. Havia sido testemunha da transformação gradual de ambos nos últimos meses. Rafael sorrindo mais, Sofia florescendo como uma flor que finalmente encontra o sol. Vê-los agora, evitando-se mutuamente, provocava-lhe uma tristeza que não podia expressar. Uma semana depois do baile, Sofia encontrou sobre sua cama um envelope de papel grosso. Dentro havia 2 ingressos para o Teatro Municipal, La Bohème, de Puccini, para aquela mesma noite. Não havia bilhete, mas não precisava dele para saber que era um gesto de Rafael. Hesitou longamente. A ópera era uma de suas paixões secretas, algo que havia compartilhado com Rafael durante uma de suas conversas noturnas. Que ele se lembrasse e organizasse esta saída era significativo, mas estaria pronta para enfrentar novamente a sociedade que tão claramente a havia rejeitado. Finalmente decidiu comparecer. Colocou um simples vestido preto, elegante mas discreto, e quando desceu a escada, encontrou Rafael esperando-a no vestíbulo. O alívio em seu rosto ao vê-la foi tão evidente que quase doía. Pensei que talvez não quisesse vir, disse ele, sua voz cautelosa. Amo Puccini, respondeu ela simplesmente. O trajeto de carro até o Teatro Municipal transcorreu em um silêncio incômodo. Sofia olhava pela janela, aparentemente absorta nas luzes da cidade, enquanto Rafael a observava disfarçadamente, buscando as palavras adequadas para romper a barreira invisível que havia se erguido entre eles. Sofia, começou finalmente, sobre o que aconteceu no baile. Preferiria não falar sobre isso agora, interrompeu ela suavemente. Por favor. Ele assentiu, respeitando seu desejo, embora a frustração fosse evidente na tensão de sua mandíbula. O Teatro Municipal brilhava como uma joia na noite, sua cúpula iluminada resplandecendo contra o céu escuro. Ao entrar, Sofia notou os olhares e os murmúrios, mas desta vez estava preparada. Manteve a cabeça erguida e concentrou-se em Rafael, que caminhava a seu lado com uma mão ligeiramente apoiada em suas costas. Um gesto protetor que não passou despercebido para os observadores. Seus lugares estavam em um camarote privado, longe dos olhares indiscretos. Quando as luzes se atenuaram e os primeiros acordes da orquestra encheram o ar, Sofia permitiu-se relaxar pela primeira vez em dias. A história de Mimi e Rodolfo, os jovens boêmios cujo amor floresce e murcha na Paris do século XIX, a comoveu profundamente. Durante a área Che gélida manina, que mãozinha mais fria, quando Rodolfo toma a mão de Mimi na escuridão e lhe conta quem é e com que sonha, Sofia sentiu uma lágrima deslizar por sua face. Sem dizer palavra, Rafael tomou sua mão entre as suas, um eco do gesto encenado. Desta vez, ela não a retirou. Ao final do segundo ato, quando se acenderam as luzes para o intervalo, ambos permaneceram sentados, enquanto o resto do público se dirigia ao foyer. A primeira vez que vi esta ópera tinha 16 anos, disse Sofia repentinamente, rompendo o silêncio. Meu pai havia conseguido ingressos na última fila do anfiteatro. Levei binóculos emprestados e ainda assim mal conseguia ver o palco. Mas a música enchia cada espaço. Por que nunca me disse que gostava de ópera? Perguntou Rafael suavemente. Ela deu de ombros. Nunca perguntou.
E suponho que assumi que pensaria que era mais uma pretensão da garota do interior tentando aparentar sofisticação. Nunca pensei isso de você, disse ele com veemência. Nunca. Sofia olhou-o diretamente pela primeira vez em dias. O que pensa de mim então, Rafael? O que sou para você realmente? Era a pergunta que vinham evitando desde o rio, desde a tempestade, talvez desde o primeiro dia. Você é... começou ele, as palavras prendendo-se em sua garganta. Você é o inesperado, Sofia. A variável que não calculei, o resultado que não pude prever. Quando propus este casamento, pensava que seria um simples contrato, um acordo mútuo sem complicações emocionais. E agora? Agora não consigo imaginar minha vida sem você, confessou, as palavras finalmente saindo. A casa está vazia quando você não está. Mesmo rodeado de gente, me sinto sozinho se não a vejo. Me encontro buscando sua opinião sobre tudo, desde decisões de negócios até que gravata colocar. É aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. Sofia conteve a respiração, seu coração batendo tão forte que temia que ele pudesse ouvi-lo. O que está dizendo exatamente? Estou dizendo que te amo, Sofia Santos de Mendes, que me apaixonei por você pouco a pouco, dia a dia, sem me dar conta até que foi tarde demais para me proteger. As luzes começaram a atenuar-se, anunciando o final do intervalo, mas nenhum dos dois prestou atenção. Tenho medo, confessou ela em um sussurro. Medo de acreditar nisso e que não seja real. De que um dia você acorde e lembre quem sou eu e o impossível da nossa situação. E se eu te provar que é real, que não há nada mais verdadeiro em minha vida do que o que sinto por você? A orquestra começou a tocar novamente, mas para eles o mundo havia se reduzido àquele camarote, àquele momento suspenso entre o passado e o futuro. Não posso prometer que será fácil, continuou Rafael. Não posso mudar quem somos nem de onde viemos, mas posso prometer que lutarei por nós todos os dias, que nunca a farei sentir-se menos do que é, a mulher mais extraordinária que conheci. Sofia sorriu através das lágrimas que agora corriam livremente por suas faces. Também te amo, disse simplesmente, e isso me aterroriza mais do que qualquer outra coisa. No palco, Mimi e Rodolfo reconciliavam-se sob a neve, sem saber que seu tempo juntos seria breve. No camarote, Rafael e Sofia entrelaçaram suas mãos, conscientes dos obstáculos que ainda deviam enfrentar, mas decididos a escrever sua própria história, sem importar o que o mundo pensasse. Quando a cortina caiu ao final da representação, algo havia mudado irreversivelmente entre eles. As palavras haviam sido ditas, os sentimentos nomeados. Já não havia volta atrás, apenas um caminho incerto adiante que estavam dispostos a percorrer juntos. Naquela noite, ao retornar à fazenda, Rafael acompanhou Sofia até a porta de seu quarto. Por um momento, olharam-se em silêncio, a tensão entre eles palpável e completamente diferente da dos dias anteriores. Boa noite, Sofia, disse finalmente Rafael, inclinando-se para beijá-la suavemente na bochecha. Boa noite, Rafael, respondeu ela, e antes que ele pudesse recuar, tomou seu rosto entre suas mãos e o beijou nos lábios. Um beijo breve, mas cheio de promessa. Então entrou em seu quarto, deixando Rafael no corredor, tocando os lábios onde ainda podia sentir o calor dos seus, com a certeza de que nada voltaria a ser como antes. A manhã de domingo amanheceu com uma suave garoa que envolvia a fazenda em um manto de tranquilidade. Sofia despertou sentindo-se leve, como se um peso que havia carregado durante meses tivesse se dissipado na noite. A confissão na ópera, o beijo no corredor, momentos que haviam mudado tudo e que ainda pareciam quase oníricos na luz acinzentada do amanhecer. Vestiu-se com simplicidade e desceu para o café da manhã, esperando encontrar Rafael, mas Dona Zélia informou-lhe que ele havia saído cedo para atender um assunto urgente no escritório, prometendo voltar para o almoço. Deixou algo para a senhora no escritório, senhora, acrescentou a governanta com um sorriso cúmplice. Disse que podia entrar quando quisesse. Intrigada, Sofia dirigiu-se ao escritório de Rafael após o café. Era um ambiente que raramente visitava, o santuário privado onde ele trabalhava até altas horas da noite. As paredes estavam revestidas de madeira escura e livros, e uma imponente escrivaninha de jacarandá dominava o espaço.
Sobre a escrivaninha havia um buquê de gardênias frescas e uma pequena caixa de veludo azul. Sofia abriu a caixa com dedos trêmulos, encontrando em seu interior um delicado colar de prata com um pingente em forma de gardênia, as pétalas detalhadas em pequenos diamantes que capturavam a luz. Para lembrar-te que o nosso floresce além de qualquer contrato, dizia o bilhete manuscrito que o acompanhava. Comovida, Sofia colocou o colar, admirando seu reflexo em um pequeno espelho de parede. Foi então que notou que a escrivaninha de Rafael estava inusualmente desarrumada, com pastas e documentos espalhados, como se ele tivesse procurado algo com urgência. Não era sua intenção bisbilhotar, mas ao tentar arrumar um pouco, um nome familiar capturou sua atenção em um dos documentos. Santos. Intrigada, pegou o papel e começou a ler, seu coração acelerando-se a cada palavra. Era um relatório detalhado sobre sua família, datado de 3 meses antes de seu primeiro encontro com Rafael. O documento analisava exaustivamente a situação financeira de Tecidos Santos, as dívidas acumuladas e o valor potencial da propriedade. Mas o que a deixou sem fôlego foi um parágrafo sublinhado. Sujeito: Sofia Santos, 20, filha única de Antônio Santos. Educação: ensino médio completo, 1 ano de design têxtil, abandonado por problemas financeiros familiares. Personalidade: reservada, trabalhadora, leal à família. Observada em múltiplas ocasiões atendendo clientes na loja, demonstrando considerável talento para relações públicas. Aparentemente desconhece a gravidade da situação financeira familiar. Ponto vulnerável potencial para negociação. As implicações a atingiram como uma onda de água fria. Rafael a havia investigado, a havia observado muito antes de se conhecerem oficialmente. O encontro que ela acreditava casual havia sido cuidadosamente orquestrado. Com mãos trêmulas, continuou revisando os documentos, encontrando mais evidências de uma estratégia meticulosamente planejada. Um memorando detalhava como Rafael havia comprado secretamente todas as dívidas de seu pai, através de empresas subsidiárias, consolidando-as para ter controle total sobre a situação financeira dos Santos. E o mais devastador, um rascunho do contrato matrimonial que incluía cláusulas que nunca havia visto na versão que ela assinou, onde se especificava que todas as dívidas seriam perdoadas imediatamente após o casamento, independentemente da duração do matrimônio. Rafael havia eliminado essa cláusula da versão final, mantendo a pressão sobre ela para cumprir o ano completo. Tudo havia sido uma elaborada manipulação, até mesmo seus sentimentos. A cabeça de Sofia girava enquanto as peças se encaixavam em um padrão perturbador. Vejo que andou explorando. A voz de Rafael desde a porta a sobressaltou. Não o havia ouvido retornar. Sua expressão era indecifrável enquanto observava os documentos em suas mãos. Há quanto tempo você me observa antes de orquestrar nosso encontro? Perguntou Sofia, sua voz apenas controlada. Há quanto tempo planejando como manipular a mim e a minha família? Rafael entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Não é o que parece, Sofia. Não? Porque parece que você me investigou, comprou as dívidas do meu pai e depois desenhou um contrato matrimonial para me obrigar a casar com você. Levantou os papéis. Está tudo aqui, Rafael. A verdade que nunca me contou. Ele passou uma mão pelo cabelo, um gesto de nervosismo que nunca lhe havia visto antes. Sim, eu a vi antes. Há 6 meses, durante uma visita a Ouro Preto para inspecionar propriedades. Passei em frente à loja de seu pai e você estava ajudando uma senhora idosa a escolher tecidos para o vestido de noiva de sua neta. A paciência e gentileza com que a tratava me impactou. Não conseguia tirá-la da minha mente. Então decidiu me comprar, disse ela, as palavras amargas em sua boca. Não, exclamou ele com veemência. Quando voltei a São Paulo, ordenei uma investigação sobre a propriedade como parte de um projeto mais amplo. Foi então que descobri a situação financeira da sua família. Sim, comprei as dívidas, mas não para pressioná-la, e sim para protegê-la. Proteger-me? Sofia soltou uma risada incrédula. Forçando-me a um casamento sob falsas pretensões? O casamento foi... Não tenho desculpa para isso, admitiu Rafael, sua voz quebrando-se ligeiramente.
Foi egoísta. Queria uma razão para tê-la perto, para conhecê-la. Pensei que com o tempo... O quê? Que eu me apaixonaria pelo homem que havia manipulado toda a minha vida? Que estaria tão agradecida que esqueceria a mentira na base de nossa relação? Nunca pretendi que fosse assim, disse ele, aproximando-se um passo. No início era apenas um plano de negócios com um benefício pessoal. Mas então conheci você realmente, e tudo mudou. Eu mudei. Como posso acreditar em você agora? Perguntou ela, as lágrimas finalmente transbordando seus olhos. Como posso confiar que algo do que vivemos é real? Porque eu te amo, Sofia. Isso é a única coisa verdadeiramente real em toda esta história. Comecei com uma mentira, mas o que sinto por você é a verdade mais profunda da minha vida. Aproximou-se até ficar diante dela, mas sem tocá-la, respeitando o espaço que ela necessitava. Não peço que me perdoe agora, continuou. Só peço que me dê a oportunidade de provar que meus sentimentos são genuínos, que a pessoa que você conheceu nesses meses, o homem que segurou sua mão no rio, que compartilhou seus medos mais profundos com você, esse sou eu realmente, não o estrategista calculista que idealizou esse contrato. Sofia olhou-o nos olhos, buscando a verdade neles. Queria desesperadamente acreditar nele, mas a dor da traição era recente demais, profunda demais. Preciso de tempo, disse finalmente. Preciso pensar em tudo isso no que significa para nós. Rafael assentiu, a desolação evidente em seu rosto. Entendo. Pegarei minhas coisas e ficarei no apartamento da cidade por uns dias, para dar-lhe o espaço que precisa. Não, disse ela, surpreendendo a si mesma. Esta é sua casa. Eu irei. Voltarei para Ouro Preto por um tempo. Sofia, por favor. Não é um adeus definitivo, Rafael, interrompeu-o suavemente. Só preciso de distância para pensar com clareza, para separar o que é real do que foi manipulação. Preciso me encontrar novamente. Ele parecia querer discutir, mas finalmente assentiu, aceitando sua decisão. O tempo que precisar, disse. Estarei aqui quando estiver pronta para conversar. E Sofia deteve-se buscando as palavras. Lamento profundamente tê-la ferido. Nunca foi minha intenção. Ela assentiu, incapaz de responder, e saiu do escritório com o coração destroçado, mas a determinação de encontrar seu próprio caminho nesta história que havia começado com uma mentira, mas que, talvez, pudesse terminar com uma verdade mais profunda do que qualquer um dos dois havia imaginado. A casa de sua infância em Ouro Preto parecia menor do que recordava. Sofia contemplou a fachada modesta, pintada do mesmo azul desbotado de sempre, com os vasos de gerânios que seu pai cuidava religiosamente nas janelas. 3 semanas haviam passado desde sua partida da fazenda Mendes. 3 semanas de reflexão, lágrimas e lenta reconstrução interior. Antônio Santos a recebeu com um abraço prolongado, sem fazer perguntas que ela não estava pronta para responder. Graças à generosidade de Rafael, uma ironia que não passava despercebida para Sofia, seu pai havia podido reabrir a loja de tecidos em um novo local menor, mas bem localizado no centro histórico de Ouro Preto. Vê-lo recuperar parte de sua antiga vitalidade era talvez o único consolo em meio à sua confusão emocional. Durante essas semanas, Rafael havia respeitado seu pedido de espaço. Não houve telefonemas nem visitas, apenas uma mensagem breve no dia seguinte à sua partida, assegurando-lhe que estaria esperando quando ela estivesse pronta para conversar. E um detalhe que a havia comovido profundamente. Cada manhã, sem falta, chegava à casa de seu pai um pequeno buquê de gardênias frescas, sem cartão nem mensagem, apenas flores que falavam de um amor que esperava pacientemente. Naquela tarde de domingo, enquanto ajudava seu pai a organizar o inventário da loja, Sofia ouviu o tilintar do sino da porta. Já fechamos, disse automaticamente, sem levantar a vista dos tecidos que estava classificando. Eu sei, só queria ver o lugar onde tudo começou. A voz de Rafael fez com que ficasse paralisada. Lentamente, levantou o olhar para encontrá-lo de pé na entrada, vestido com simplicidade. Jeans e uma camisa azul com mangas dobradas até os cotovelos, tão diferente de sua habitual imagem impecável de executivo. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, sua voz apenas um sussurro.
Precisava te ver, respondeu ele simplesmente. Foram as 3 semanas mais longas da minha vida. Antônio Santos, percebendo a tensão, murmurou algo sobre verificar o estoque e desapareceu discretamente, deixando-os sozinhos. Rafael deu um passo em sua direção, mas deteve-se, respeitando a distância que Sofia havia estabelecido entre eles. Você está bem, disse, seus olhos percorrendo seu rosto como se quisesse memorizar cada detalhe. Ouro preto lhe cai bem. Como me encontrou? Perguntou ela, evitando responder ao elogio. Não foi difícil. Seu pai sempre viveu na mesma casa e a nova loja está registrada em seu nome. Sofia assentiu, um silêncio incômodo instalando-se entre eles. Finalmente, Rafael falou de novo. Não vim pressioná-la, Sofia. Só queria que soubesse que tenho pensado muito em nós, nos erros que cometi, na pessoa que eu era antes de conhecê-la e em quem quero ser agora. Aproximou-se de um rolo de tecido de seda cor turquesa, acariciando a superfície macia com dedos reverentes. Entendo por que você ama tanto este lugar, continuou. Há algo mágico nesses tecidos, nas possibilidades que encerram, como páginas em branco esperando histórias que ainda não foram escritas. Sofia surpreendeu-se com a observação poética, tão distante da pragmática frieza que havia associado inicialmente a ele. O que você quer, Rafael? Perguntou diretamente, seu coração batendo com força. Uma segunda chance, respondeu ele sem hesitar. Não para retomar onde paramos, mas para começar de novo, desta vez com total honestidade, sem contratos nem manipulações. Só você e eu descobrindo se o que sentimos pode superar os erros do passado. Tirou um envelope do bolso de sua camisa e estendeu-o a ela. O que é isso? Abra. Com mãos ligeiramente trêmulas, Sofia abriu o envelope. Dentro havia um documento legal. Ao lê-lo, sua respiração deteve-se momentaneamente. Você está anulando o contrato matrimonial? Rafael assentiu. Não há mais condições, nem cláusulas, nem obrigações. Você está completamente livre, Sofia. Livre para ir embora, se é o que deseja, ou livre para ficar, mas desta vez por escolha própria, não por dever. Tirou outro documento do bolso. E isto é o título de propriedade desta loja e da casa de seu pai, em nome dele. Sem hipotecas, sem dívidas pendentes. Um presente, não uma manipulação. Sofia olhou os documentos, sobrecarregada pelo gesto. Por que faz isso? Porque te amo, respondeu ele com simplicidade. E porque aprendi que o amor verdadeiro não possui, não controla, não manipula, apenas libera. Aproximou-se mais um passo, e desta vez, Sofia não recuou. Passei minha vida construindo muros ao meu redor, Sofia, calculando cada movimento, controlando cada variável. E então apareceu você, com sua honestidade desconcertante e seu coração aberto, e todos os meus muros começaram a desmoronar. Rafael respirou fundo, como reunindo coragem. Não peço que volte comigo hoje. Só peço um encontro. Um encontro? Repetiu ela confusa. Sim, um encontro real como o que nunca tivemos. Conhecer-nos desde o princípio, desta vez sem segredos nem agendas ocultas. Jantaria comigo amanhã? Não como minha esposa por contrato, mas como Sofia Santos, a mulher extraordinária que me ensinou que há coisas mais valiosas que o poder e o controle. Sofia olhou-o nos olhos, buscando qualquer traço de manipulação ou falsidade. Só encontrou vulnerabilidade, esperança e um amor tão evidente que quase podia tocá-lo. Um encontro, disse finalmente. Só isso. Não estou prometendo nada a mais. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi como um amanhecer após uma longa noite de tempestade. É mais do que mereço, disse, contendo visivelmente o impulso de abraçá-la. Passarei para buscá-la amanhã às 7. Vista-se confortavelmente. Deteve-se na porta antes de sair, voltando-se para ela uma última vez. Obrigado, Sofia, por me dar a oportunidade de provar que mudei, que sou capaz de amar sem condições nem contratos. Quando a porta fechou-se atrás dele, Sofia permitiu-se finalmente o primeiro sorriso genuíno em semanas. Não sabia se poderia perdoar completamente a manipulação inicial, se poderiam construir algo novo sobre fundações tão frágeis. Mas pela primeira vez, desde que descobriu a verdade, sentiu algo parecido com esperança florescendo em seu coração.
Naquela noite, enquanto contemplava as estrelas da pequena varanda de seu quarto de infância, compreendeu que o amor verdadeiro não era um conto de fadas sem obstáculos, mas a vontade de atravessar juntos as tempestades, de perdoar os erros e de escolher-se mutuamente cada dia, não por obrigação, mas pelo simples desejo de caminhar lado a lado na complicada senda da vida. Às 7 da tarde seguinte, Sofia esperava na sala de estar da casa de seu pai, nervosa como uma adolescente em seu primeiro encontro. Havia optado por um vestido simples de algodão em tom coral, seu cabelo preso em uma trança adornada com uma pequena gardênia, um detalhe que era tanto um reconhecimento quanto uma pergunta aberta. O som de um motor alertou-a da chegada de Rafael. Esperava a limusine habitual, ou ao menos o elegante BMW que costumava dirigir, mas ao olhar pela janela, viu com surpresa um Jeep Wrangler azul. Pronta? Perguntou Rafael quando abriu a porta. Ele também havia escolhido vestir-se com simplicidade. Calças caque, camisa branca de linho e, surpreendentemente, botas de caminhada no lugar de seus habituais sapatos italianos. Aonde vamos? Perguntou ela, intrigada por seu traje e pelo veículo. É uma surpresa, respondeu com um sorriso que mesclava segurança e nervosismo. Confia em mim o suficiente para isso? A pergunta ia carregada de significado, e ambos sabiam. Sofia considerou-a por um momento antes de assentir. Esta noite, sim. O caminho levou-os para fora de Ouro Preto, serpenteando por estradas rurais em direção à Serra do Cipó. Enquanto dirigia, Rafael falou-lhe de sua semana, das decisões que havia tomado na empresa, de como havia começado a delegar mais responsabilidades para encontrar um melhor equilíbrio em sua vida. Sempre pensei que o valor de uma pessoa se media por seu sucesso profissional, confessou. Meu avô me ensinou que os negócios eram o mais importante, que as emoções eram uma fraqueza que não podia me permitir. Vivi assim durante décadas, construindo um império, mas perdendo minha humanidade no processo. E agora? Perguntou Sofia suavemente. Agora entendo que um império não te abraça à noite, nem te sorri pela manhã, respondeu ele, com uma honestidade que a desarmou. Que todas as minhas propriedades e empresas não valem nada comparadas com a possibilidade de uma vida junto a alguém que me veja por quem realmente sou, não pelo que possuo. Sofia observou seu perfil enquanto dirigia, notando as pequenas rugas junto a seus olhos, a tensão em sua mandíbula que aparecia quando falava de seu passado, a forma como suas mãos relaxavam sobre o volante quando a olhava. Este era um Rafael que muito poucos conheciam, talvez ninguém mais além dela. Depois de quase 1 hora de caminho, Rafael deteve o Jeep diante do que parecia um antigo portão de madeira incrustado em um muro de pedra. Não havia sinalização nem indicação alguma do que poderia haver do outro lado. Chegamos, anunciou, descendo do veículo para abrir-lhe a porta. Onde estamos exatamente? Perguntou ela, contemplando o misterioso portão. Em um lugar que foi muito especial para minha mãe, respondeu ele, tirando uma chave antiga de seu bolso. Um lugar que quero compartilhar com você. Ao abrir o portão, Sofia conteve a respiração. Diante deles, estendia-se um jardim secreto, protegido por altos muros de pedra centenária e dominado por um pequeno mas requintado casarão de estilo colonial. O jardim, embora claramente abandonado durante anos, conservava uma beleza selvagem que resultava mais comovente que qualquer design perfeitamente mantido. Bem-vinda ao Jardim das Gardênias, disse Rafael tomando suavemente sua mão para guiá-la por um caminho de pedras irregulares. A casa de verão da minha família materna durante gerações. Enquanto caminhavam entre roseiras transbordantes e arbustos de lavanda que perfumavam o ar do entardecer, Rafael contou-lhe a história do lugar, como seu tataravô havia construído aquele refúgio para sua esposa, uma poetisa que necessitava de silêncio e beleza para criar, como durante décadas havia sido o retiro familiar onde se celebravam aniversários, bodas e reuniões afastadas da formalidade da cidade. Meus pais se conheceram aqui durante uma festa de verão, continuou, indicando um caramanchão coberto de glicínias. E aqui minha mãe me trouxe pela última vez, semanas antes do acidente que a levou. Sua voz quebrou-se ligeiramente ao recordar,
e Sofia apertou sua mão em silêncio, oferecendo apoio sem palavras. Depois de sua morte não pude voltar, confessou. Era doloroso demais. Meu avô eventualmente fechou o lugar e assim permaneceu durante 25 anos. Chegaram a um terraço que oferecia uma vista panorâmica do vale, com as montanhas recortadas contra o céu, que começava a tingir-se de laranja e púrpura. Ali, Sofia descobriu uma mesa elegantemente posta para dois, com velas, flores e uma garrafa de vinho refrescando-se. Como? Começou a perguntar. Contratei uma equipe para preparar tudo esta manhã, explicou Rafael. Queria que fosse perfeito. O jantar resultou ser uma deliciosa seleção de pratos tradicionais mineiros, os favoritos de Sofia, preparados por uma cozinheira local. Enquanto comiam, continuaram conversando, redescobrindo-se mutuamente sob a luz dourada do entardecer e depois as estrelas que começaram a aparecer no céu. Por que me trouxe aqui? Perguntou finalmente Sofia, quando estavam compartilhando uma sobremesa de doce de abóbora com canela. De todos os lugares onde poderíamos ter tido este encontro, Rafael respirou fundo, como reunindo coragem. Porque este é o lugar mais honesto que conheço, respondeu. Aqui não sou o empresário implacável, o herdeiro de um império. Aqui sou simplesmente o menino que corria entre estas árvores, que se escondia entre as roseiras, que sonhava com aventuras enquanto contemplava as estrelas. Levantou-se e estendeu-lhe a mão. Há algo mais que quero lhe mostrar. Guiou-a por um caminho iluminado com pequenas lanternas solares até um canto afastado do jardim, onde uma antiga estufa vitoriana se erguia, seus vidros resplandecentes sob a luz da lua. Ao abrir a porta, um aroma intenso e familiar inundou os sentidos de Sofia. Gardênias. Centenas delas floresciam em vasos e jardineiras, criando um oásis branco e perfumado. O jardim de gardênias da minha mãe, explicou Rafael suavemente. Sua paixão, seu refúgio. Sempre dizia que as gardênias lhe lembravam que a beleza mais profunda frequentemente vem envolta em simplicidade, e que seu perfume é como o amor verdadeiro, inconfundível, persistente, impossível de esquecer uma vez que o experimentou. Sofia percorreu a estufa com dedos trêmulos, acariciando as pétalas aveludadas, absorvendo a beleza e o significado do lugar. Contratei jardineiros especializados há 3 semanas, continuou Rafael. Pedi-lhes que revivessem este lugar, que recuperassem cada planta que pudessem salvar. Foi um trabalho intenso, mas queria que o visse assim, renascendo de suas cinzas, como nós, completou ela em um sussurro. Como o que espero que possamos ser, corrigiu ele. Não quero presumir nada, Sofia. Só queria mostrar-lhe esta parte de mim, este lugar que representa tudo o que havia esquecido sobre quem realmente sou e o que verdadeiramente importa na vida. Aproximou-se dela, mas sem tocá-la, e queria dar-lhe isto. De seu bolso, tirou um pequeno envelope, diferente dos documentos legais do dia anterior. Dentro, havia uma chave antiga, similar à que havia usado para abrir o portão principal. O que é isto? Perguntou ela confusa. A chave do Jardim das Gardênias, respondeu ele. Transferi a propriedade para seu nome esta manhã. O quê? Rafael, não posso aceitar algo assim. É sua herança familiar, seu... É um lugar que precisa de amor para voltar a viver, interrompeu-a suavemente. Como eu. E ninguém tem mais capacidade para dar vida ao que parece perdido do que você, Sofia. Tomou suas mãos entre as suas, a chave entre ambos. Não é um suborno nem uma manipulação, esclareceu. É sua independentemente do que decidir sobre nós. Você pode convertê-la em seu lar, em um ateliê de design no que desejar, ou pode vendê-la se preferir não ter nenhuma conexão comigo. Olhou-a nos olhos, sua vulnerabilidade completamente exposta. Só queria que tivesse um lugar que fosse completamente seu, onde pudesse ser livre para criar, para sonhar, para decidir seu próprio destino, sem pressões nem expectativas. Sofia olhou a chave, sobrecarregada pelo gesto e seu significado. Não era apenas uma propriedade o que Rafael estava oferecendo, mas uma parte de sua história, de seu coração. Não sei o que dizer, confessou. Não diga nada agora, respondeu ele. Tome o tempo que precisar para pensar em tudo isto, no que quer para seu futuro.
Eu estarei aqui esperando sua decisão, seja qual for. Naquele momento, sob a luz prateada que se filtrava entre as gardênias, Sofia sentiu que finalmente via o verdadeiro Rafael Mendes. Não o magnata calculista, nem o manipulador que havia orquestrado seu casamento, mas um homem ferido que havia esquecido como amar e que agora, desajeitadamente, mas com sinceridade absoluta, tentava lembrar. Há algo que quero perguntar, disse ela, guardando a chave em sua bolsa. Algo que preciso saber antes de poder decidir. O que for, respondeu ele imediatamente. Se eu lhe dissesse agora mesmo que não posso perdoá-lo, que não há futuro para nós, o que faria? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de significado. Rafael fechou os olhos brevemente, como absorvendo o golpe antes de responder. Eu a levaria de volta para a casa de seu pai, disse finalmente. Respeitaria sua decisão. Seguiria adiante com os trâmites do divórcio, assegurando-me de que você e sua família nunca tivessem preocupações econômicas, e cada manhã, ao despertar, agradeceria o privilégio de tê-la conhecido, porque mesmo na dor de perdê-la, sou uma pessoa melhor graças a você. A honestidade em sua voz era inegável. Sofia deu um passo em sua direção, eliminando a distância que os separava. Uma última pergunta, disse, sua voz apenas um sussurro. Você me ama o suficiente para começar de novo? Para construir algo real, desta vez baseado na verdade? Eu te amo o suficiente para qualquer coisa, respondeu ele com simplicidade. Para esperar, para mudar, para aprender. Te amo mais que meu orgulho, mais que meu passado, mais que todas as minhas certezas anteriores. Sofia assentiu lentamente, absorvendo suas palavras. Então, em um gesto que surpreendeu a ambos, pôs-se na ponta dos pés e o beijou suavemente nos lábios. Então talvez, só talvez, possamos tentar novamente, murmurou contra seus lábios. Um dia de cada vez, sem contratos nem garantias. Apenas duas pessoas escolhendo-se mutuamente cada manhã. Rafael a abraçou com uma ternura que contrastava com sua habitual fortaleza, como se temesse que pudesse desvanecer-se entre seus braços. É mais do que mereço, disse com voz entrecortada. E mais do que jamais ousei esperar. Sob o teto de vidro da estufa, rodeados pelo perfume das gardênias que haviam sido testemunhas silenciosas de sua história desde o princípio, selaram esta nova promessa com outro beijo, não um final feliz, mas o verdadeiro começo de uma história que estavam decididos a escrever juntos, página a página, dia a dia, com a tinta indelével do amor escolhido livremente. 3 meses haviam passado desde aquela noite no Jardim das Gardênias. 3 meses de reconstrução paciente, de redescobrimento mútuo, de encontros reais e conversas honestas. Sofia havia decidido não voltar imediatamente à fazenda Mendes, preferindo manter sua independência enquanto exploravam esta nova versão de seu relacionamento. O Jardim das Gardênias havia se convertido em seu refúgio compartilhado. Sofia havia supervisionado pessoalmente a restauração da casa e dos jardins, transformando o casarão abandonado em um lar que combinava a elegância histórica com toques modernos e acolhedores. Em um dos ambientes mais luminosos, havia instalado seu ateliê de design, onde dava vida às criações que durante anos havia guardado apenas em sua imaginação. Rafael, por sua parte, havia reorganizado completamente sua vida profissional. Delegou responsabilidades, reestruturou sua agenda e, para assombro de todos seus associados, começou a rejeitar projetos que, embora lucrativos, não aportavam valor real às comunidades onde se desenvolveriam. Os finais de semana os passavam juntos no Jardim das Gardênias, cozinhando, lendo, trabalhando lado a lado em projetos separados, mas compartilhando o mesmo espaço, descobrindo o prazer da cotidianidade compartilhada sem pressões nem expectativas. Naquela tarde de domingo, enquanto Sofia trabalhava no design de um vestido inspirado nas gardênias da estufa, Rafael entrou no ateliê com 2 xícaras de chá e uma expressão peculiar que misturava nervosismo e determinação. Tenho algo para você, disse, deixando as xícaras sobre uma mesa auxiliar. Estendeu-lhe um envelope que, para surpresa de Sofia, continha os papéis do divórcio, já assinados por ele. Não entendo, disse ela confusa.
pensei que estávamos... Que nós... Leia o bilhete, respondeu ele suavemente. Junto aos documentos legais havia uma carta manuscrita. Querida Sofia, estes papéis representam o final oficial do nosso contrato, desse casamento que começou pelas razões erradas, mas que, ironicamente, me levou até a pessoa certa. Entrego-os a você não como um adeus, mas como a única maneira de oferecer-lhe um verdadeiro começo. Quero que seja livre para escolher, sem amarras nem obrigações. Que se decidir ficar ao meu lado, seja porque realmente o deseja, não porque um documento aprenda a mim. Estes meses a seu lado têm sido os mais autênticos da minha vida. Aprendi que o amor verdadeiro não se constrói com grandes gestos ou declarações grandiosas, mas nos pequenos momentos, em sua concentração quando desenha, na forma como segura sua xícara de chá entre ambas as mãos pela manhã, em seu riso quando algo a surpreende genuinamente. Se assinar estes papéis, estará completamente livre. E se depois de fazê-lo ainda desejar estar comigo, estarei esperando na estufa de gardênias ao entardecer, não para propor-lhe um novo contrato, mas para oferecer-lhe meu coração, minha vida, meu futuro, sem condições nem cláusulas ocultas. Seu, se assim o escolher. Rafael. Sofia levantou o olhar da carta, as lágrimas brilhando em seus olhos. Você está terminando nosso casamento para... me pedir em casamento de novo? Rafael sorriu, um gesto que misturava vulnerabilidade e esperança. Estou terminando um acordo legal para oferecer-lhe um compromisso da alma, corrigiu. Quero que esteja comigo porque o escolhe cada dia, não porque um papel a obrigue. Sofia olhou os documentos, sentindo o peso simbólico do que representavam. Com decisão tranquila, tomou uma caneta e assinou onde se indicava. Verei você na estufa ao entardecer, disse simplesmente. As horas até o crepúsculo transcorreram com uma lentidão quase dolorosa para Rafael. Havia preparado a estufa com centenas de pequenas velas entre as gardênias, criando um efeito etéreo de luzes dançantes entre o branco imaculado das flores. Quando Sofia entrou, usava um simples vestido branco que havia desenhado ela mesma, inspirado nas pétalas de gardênia. A luz dourada do entardecer que se filtrava através do vidro a envolvia em um halo quase místico. Rafael a esperava no centro da estufa, vestido com simplicidade mas elegância. Quando seus olhares se encontraram, ambos souberam que haviam chegado ao final de uma longa jornada e ao começo de outra ainda mais significativa. Você veio, disse ele, sua voz apenas um sussurro. Sempre viria, respondeu ela. Desde o Rio, talvez desde antes, acho que sempre soube que terminaríamos aqui. Rafael tomou suas mãos entre as suas. Há exatamente 9 meses, assinamos um contrato que uniu nossas vidas pelas razões erradas, começou. Hoje, livres de toda obrigação legal, quero perguntar se estaria disposta a começar uma nova história, desta vez baseada unicamente no amor. De seu bolso, tirou uma pequena caixa de veludo. Ao abri-la, Sofia viu um anel que lhe cortou a respiração. Uma delicada flor de gardênia talhada em platina, com um pequeno diamante no centro que capturava e refletia a luz das velas. Não é uma joia de família nem uma peça de designer, explicou ele. Desenhei-o pensando em você, em nós, em tudo o que vivemos e no que poderíamos construir juntos. Ajoelhou-se diante dela, oferecendo-lhe o anel e seu coração em um só gesto. Sofia Santos, você me daria a honra de casar-se comigo novamente. Desta vez sem contratos, sem condições, sem mais garantia que minha promessa de amá-la e honrá-la cada dia pelo resto de nossas vidas. As lágrimas corriam livremente pelas faces de Sofia, enquanto assentia, incapaz de formar palavras pela emoção que apertava sua garganta. Sim, conseguiu dizer finalmente. Sim, Rafael Mendes. Casarei com você porque o escolho, porque o amo, porque juntos somos melhores pessoas do que jamais poderíamos ser separados. Quando deslizou o anel em seu dedo, ambos sentiram que completavam um círculo, que fechavam um capítulo para abrir outro infinitamente mais promissor. Prometo que cada dia tentarei ser digno do seu amor, disse Rafael, pondo-se de pé e tomando seu rosto entre suas mãos.
que nunca esquecerei as lições que me ensinou sobre a honestidade, a vulnerabilidade e o valor de amar sem reservas. E eu prometo que sempre lhe lembrarei quem você realmente é, respondeu ela. Não o homem de negócios implacável que o mundo conhece, mas o homem compassivo e valente que tive o privilégio de descobrir por trás dessa fachada. O beijo que selou seu compromisso foi diferente de todos os anteriores. Não havia dúvidas, nem medos, nem sombras do passado entre eles. Apenas a certeza compartilhada de que, através de todos os erros e mal-entendidos, haviam encontrado algo precioso e verdadeiro, algo pelo qual valia a pena lutar e que merecia ser celebrado cada dia. Enquanto o sol terminava de ocultar-se e as velas criavam um universo íntimo de luz e sombras entre as gardênias, Sofia e Rafael permaneceram abraçados, conscientes de que a jornada que haviam empreendido 9 meses atrás, como estranhos unidos por um contrato, os havia levado finalmente para casa. Não a um lugar físico, mas a esse espaço sagrado, onde duas almas se reconhecem mutuamente como partes de um todo maior. 1 ano depois de seu segundo sim, Sofia contemplava a garoa fina que caía suavemente sobre os jardins do Jardim das Gardênias da janela da estufa. Era um espetáculo incomum nesta região de Minas Gerais. Gotas delicadas dançando no ar para pousar delicadamente sobre as roseiras adormecidas e os caminhos de pedra, transformando a paisagem em uma visão onírica. A casa, antes abandonada, pulsava agora com vida renovada. Haviam se mudado definitivamente para lá 6 meses atrás, convertendo o antigo casarão em um lar que refletia perfeitamente a fusão de seus mundos, a elegância discreta de Rafael e o calor criativo de Sofia. O ateliê de design que havia começado como um passatempo havia se transformado em uma pequena, mas respeitada casa de moda, especializada em peças artesanais que celebravam a tradição têxtil brasileira. Gardênias, como Sofia havia batizado sua marca, começava a ser reconhecida por seus designs que combinavam a sofisticação contemporânea com técnicas ancestrais, empregando artesãs de comunidades rurais que agora recebiam compensações justas por seu trabalho. Rafael, por sua parte, havia reestruturado completamente suas empresas, focando-as em projetos de desenvolvimento sustentável e microcréditos para pequenos empreendedores. A Fundação Mendes Santos, que haviam criado juntos, já havia ajudado centenas de famílias a sair da pobreza através de educação e oportunidades de trabalho dignas. Em que está pensando? A voz de Rafael atirou de suas reflexões. Aproximou-se por trás, envolvendo-a em um abraço cálido e apoiando suavemente seu queixo no ombro dela. Em tudo o que mudou nestes 2 anos, respondeu Sofia, recostando-se contra seu peito. Em como algo que começou com uma mentira pôde transformar-se na verdade mais profunda de nossas vidas. Rafael beijou sua bochecha, aspirando o familiar aroma de gardênias que sempre a acompanhava. Você se arrepende de algo? Perguntou. Sofia virou-se para olhá-lo, estudando o rosto que havia aprendido a amar em todas as suas expressões. Desde a concentração intensa, quando trabalhava, até a vulnerabilidade absoluta nos momentos de intimidade. Nem por 1 segundo, respondeu com convicção. Cada passo, mesmo os dolorosos, nos trouxe até aqui, e aqui é exatamente onde quero estar. Rafael sorriu, esse sorriso que só ela conhecia, o que transformava completamente suas feições e revelava o homem que existia além do poderoso empresário. Tenho algo para você, disse, tomando sua mão para guiá-la até o centro da estufa. Ali, entre as gardênias brancas que floresciam perpetuamente sob o cuidado especializado, destacava-se algo insólito. Uma única gardênia de um tom azul pálido, quase iridescente, que parecia brilhar com luz própria. Como? Perguntou Sofia, maravilhada diante da flor que teoricamente não podia existir. 2 anos de trabalho com botânicos especializados, explicou Rafael. A gardênia azul não existe naturalmente. É praticamente impossível. Mas queria presentear-lhe com o impossível, porque isso é o que você me deu. A possibilidade de um amor que eu acreditava inalcançável. Sofia acariciou as pétalas da flor milagrosa, comovida pelo simbolismo do gesto. É o aniversário do nosso primeiro encontro, continuou Rafael.
O dia em que entrei naquele escritório esperando assinar um simples contrato, e encontrei, em vez disso, o começo da minha verdadeira vida. Tomou as mãos de Sofia entre as suas, seus olhos refletindo uma emoção profunda. Cada manhã, ao despertar junto a você, maravilho-me de como o destino toma caminhos inexplicáveis, de como o que começou como um cálculo frio terminou ensinando-me o calor do amor verdadeiro. Sofia sentia as lágrimas formando-se em seus olhos, mas eram lágrimas de felicidade pura, sem sombras nem reservas. Sabe que nunca fui um homem de fé, continuou Rafael. Sempre confiei no tangível, no que podia controlar. Mas você me ensinou que os milagres existem, que as segundas oportunidades são possíveis, que até os corações mais feridos podem sarar e voltar a confiar. Aproximou-se de uma das mesas da estufa e pegou um pequeno livro encadernado em couro azul. Comecei a escrever isto no dia em que assinamos aquele primeiro contrato, explicou, entregando-o a ela. No início, eram apenas anotações de negócios, lembretes dos termos do acordo. Mas, com o tempo, transformou-se em algo muito diferente. Sofia abriu o livro com mãos trêmulas. Era um diário, escrito com a elegante caligrafia de Rafael, que documentava sua evolução ao longo destes 2 anos, desde as frias observações iniciais até reflexões cada vez mais pessoais, vulneráveis, honestas. A última entrada, datada daquele mesmo dia, deixou-a sem fôlego. 2 anos desde que a vida entrou pela minha porta vestida de azul, com aroma de gardênias e uma dignidade que me desarmou por completo. 2 anos desde que comecei a despertar de um sonho frio para entrar na realidade cálida do amor verdadeiro. Hoje, enquanto observo Sofia dormindo junto a mim, penso em todos os caminhos que poderíamos ter tomado, em todas as decisões que poderiam ter nos separado, em vez de nos unir. E compreendo que de todas as fortunas que acumulei em minha vida, a maior de todas é ter encontrado alguém que me vê completamente e ainda assim decide amar-me cada dia. O jovem que fui, educado para acreditar que o poder e o controle eram as únicas coisas que importavam, nunca teria entendido o que agora sei com certeza, que a verdadeira riqueza está nas mãos entrelaçadas ao amanhecer, nas conversas sussurradas na escuridão, na vulnerabilidade compartilhada, na força que nasce de permitir-se ser completamente conhecido por outro ser humano. Sofia me ensinou que os contratos podem romper-se, mas as promessas feitas com o coração são eternas. Que os impérios se constroem e caem, mas o amor verdadeiro permanece como testemunha silenciosa de nossa humanidade compartilhada. Se pudesse falar com aquele homem que era há 2 anos, dir-lhe-ia que se prepare para perder tudo, suas certezas, suas defesas, sua frieza calculada, e que nessa perda encontrará o presente mais precioso, a capacidade de amar sem reservas, de entregar-se completamente, de existir na bela vulnerabilidade de 2 almas que encontraram seu lar uma na outra. Quando Sofia levantou o olhar do diário, as lágrimas corriam livremente por suas faces. Rafael a secou com ternura infinita. Eu te amo, Sofia Santos de Mendes, disse com simplicidade. Vou amá-la até meu último suspiro, e se houver algo depois desta vida, buscarei você em cada dimensão até encontrá-la novamente. E eu o encontrarei, respondeu ela, entrelaçando seus dedos com os dele. Como o encontrei nesta vida, apesar de todos os muros que havia construído ao redor de seu coração? Beijaram-se sob a luz tamizada que atravessava o teto de vidro, rodeados pelo perfume de centenas de gardênias e o milagre azul que simbolizava sua história. O improvável tornado possível, o impossível tornado real através do poder transformador do amor verdadeiro. Enquanto a garoa continuava caindo suavemente sobre o jardim das gardênias, cobrindo o mundo exterior com um manto de silêncio e pureza, Sofia e Rafael permaneceram abraçados em seu refúgio de vidro e flores, protegidos não por muros ou contratos, mas pela certeza compartilhada de haver encontrado no outro o verdadeiro significado do lar. Porque o amor autêntico, descobriram, não é um destino ao qual se chega, mas um caminho que se percorre juntos, dia após dia, escolha após escolha, superando as tempestades para descobrir sempre de novo a luz que espera do outro lado.
Como a gardênia que floresce inesperadamente no inverno, desafiando todas as probabilidades, seu amor havia encontrado a maneira de crescer até nas circunstâncias mais adversas, transformando um frio acordo comercial na mais cálida das promessas. A de dois corações que decidem, a cada amanhecer, escolher-se mutuamente na dança eterna de dar e receber, que constitui a essência mesma do amor verdadeiro.